Boa noite a todos. Boa noite bem tarde, né? Horário novo. Sejam todos bem-vindos a esta casa, em especial aqueles que estão buscando pela primeira vez. Que sintam-se acolhidos. Nós temos um aviso, sobre a vinda de Paulo Neto. Aqui. Ele estará aqui no dia 28/10. Mudou um pouco, porque ele sempre vinha na parte da manhã. Esse ano será às 14 horas. Para que possam participar do tratamento, seria bom assistir pelo menos 3 palestras, de preferência acompanhado do passe. No dia, chegar um pouco antes, trazendo uma garrafinha de água para o tratamento. De preferência também trazer de casa essa água. Chegar cedo. Será também atendido pelas prioridades, aqueles mais que estão passando mal, idosos, crianças, tenha preferência. Então é necessário que cheguemos um pouco mais cedo. Outra coisa também, a casa está recolhendo livros, quem possa doá-los, porque todos os anos nós fazemos um trabalho no dia 2 do dia dos mortos, no cemitério. E aquelas pessoas que nos procuram, a casa distribui algum livro. Se alguém tiver um livro que já leu, já enjoou, já cansou, ou queira desfazer ou queira doar de alguma maneira, nós estamos recolhendo ali na recepção, certo? Eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho para darmos início à palestra de hoje. É o capítulo 27, o título Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos de sua execução, de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Nesse momento, aproveitando essa tranquilidade, energias salutares, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a Ele paz, tolerância, amor, compaixão. Que nós possamos, dia a dia, colocar em nossas vidas virtudes que nos levam ao Pai, seguindo seus ensinamentos e nos guiando pelo bom caminho. E nessa tarde possamos aprender um pouco mais, e os nossos anjos guardiães possam estar nos intuindo a caminhada para que saiamos dessa existência com o dever cumprido, com as provas realizadas, pleno de sucesso. Obrigada, Senhor, pela vida, pela família, pelos amigos, por esta casa que nos acolhe e nos ensina tanto. E pedimos que permaneça conosco
e nos oriente, que intua nosso palestrante para a tarde desse estudo. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. O tema da palestra é o capítulo 27, Pedi e obtereis, e o tema é Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nosso irmão Fábio fará nessa tarde. Boa tarde ou boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Senol, Centro Espírita Nosso Lar, sobretudo aqueles que nos visitam pela primeira vez. Essa casa serve a Jesus e é a Ele que nós recorremos constantemente neste momento, rogando o auxílio, o amparo que tanto necessitamos. Hoje nós falaremos sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Em outra oportunidade, nós falamos sobre a eficácia da prece. Vimos o conceito de prece, que é sinônimo de oração. Vimos que uma prece, ela pode ser feita em qualquer situação, em qualquer lugar. Não há uma forma, nem uma fórmula para se fazer uma prece, para se fazer uma oração, importando somente o sentimento que colocamos ali naquele ato. E aí não é preciso nenhum poder especial para o gesto, para o ato de conversar com Deus, porque esse é o caráter essencial de uma prece, de uma oração. Entrar em contato com o Criador, com o Pai de todos nós, é reconhecer a sua presença e lembrando que Ele é o autor da vida, é o Criador do universo infinito. Como nós lemos lá na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, e quando lemos a resposta que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então é a Ele que devemos sempre recorrer antes de mais nada. Vimos ainda que nenhuma prece fica sem resposta. E foi Jesus quem disse isso. Bata a porta e ela se abrirá. Busque e encontrarás. Deus nos atende sempre, não de acordo com a nossa vontade, mas Ele sendo a justiça, a sabedoria maior do universo, Ele sabe, antes de cada um de nós, o que realmente necessitamos. Então somos atendidos sempre, não conforme os nossos caprichos, mas pela sabedoria e pela nossa necessidade. Vimos ainda que pela prece, por intermédio da prece, podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí vimos que geralmente nós ficamos na proposta de pedir, né? Quantas vezes deixamos de louvar a Deus, deixamos de agradecer a Deus? Então esses foram alguns pontos que nós vimos quando falamos sobre a eficácia da prece. E hoje nós iremos falar sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mortos que não estão mortos, não é? Estão vivos, muito vivos, e necessitam, assim como nós, da caridade da prece. E o texto base da nossa fala de hoje, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto inicia dizendo que os espíritos sofredores, eles clamam por preces, e essas preces, elas são muito proveitosas. E por que são muito proveitosas? Porque os nossos irmãos, eles, ao se sentirem lembrados
ao se sentirem recordados, eles se sentem mais felizes, eles são reconfortados. E nós aprendemos que a linguagem dos espíritos, que somos nós, é a linguagem do pensamento. Então, quando nós proferimos, quando nós pensamos, quando fazemos uma prece, os irmãos que recebem essa prece, que recebem essa oração, eles identificam aquela mensagem e aquela mensagem chega até eles em forma de auxílio, em forma de socorro. É verdade que, dependendo da situação em que o irmão se encontre, pode ser que ele não perceba de imediato aquela energia, aquele socorro que está chegando até ele. Mas como sabemos, acabamos de dizer e de ouvir de Jesus que nenhuma prece fica sem resposta, então o auxílio chegará. Nós não podemos duvidar disso. Mas será que as nossas preces, será que as nossas orações podem evitar que os nossos irmãos que estão sofrendo deixem de sofrer? Será que as nossas preces podem evitar que a dor chegue até esses irmãos? Que eles deixem de passar pelas provas? Será? Não. A nossa prece não evita que os nossos irmãos deixem de passar pelas provas necessárias, pelas provas que eles precisam passar. Mas essa energia que emanamos, como dissemos, ela chega convertida em auxílio. Ela chega até esses irmãos convertida em socorro, dando-lhes coragem, ânimo, estimulando assim neles o desejo interior, aquele desejo íntimo de melhorar-se. E aí, após essa melhora, com as forças restabelecidas, aí sim, eles poderão se levantar e buscar, por intermédio, primeiramente, do arrependimento sincero, poder reparar os equívocos e os danos causados. E aí, por esse esforço, se distanciar dos pensamentos do mal. É nesse sentido que a prece pelos espíritos sofredores auxiliam e aliviam as dores que eles passam. Algumas pessoas não admitem a prece pelos nossos irmãos, pelos seres que já partiram, conforme as suas convicções, conforme as suas crenças. Para muitos, a alma ela só tem apenas duas alternativas: ou ela é salva, ou ela é condenada eternamente, condenada às penalidades eternas, resultando em ambos os casos na inutilidade da prece, visto que se a pessoa já está salva ou já está condenada eternamente, a minha prece de nada serviria. Mas sem entrar no mérito dessa crença, tendo em vista a misericórdia infinita e a justiça e a bondade do Criador, se nós admitíssemos por alguns instantes essa crença de que os sofrimentos que somos submetidos fossem eternos, será que seria lógico? Será que seria cristão? Será que seria caridoso nós faltarmos com essa oração, com esse zelo, com esse cuidado com aqueles que estão condenados eternamente à dor e ao sofrimento? Será que por meio da nossa prece, da nossa oração, será que nós não poderíamos aliviar esses sofrimentos, essas dores? Quando uma pessoa, por exemplo, fica doente e tem uma enfermidade incurável, que a ciência e a medicina não conseguem encontrar a cura,
quando encontramos um ente querido, ou quem quer que seja, nessa condição? Será que a nossa prece, o nosso sentimento, será que não podemos aliviar aqueles momentos de enfermidade? Será que não podemos melhorar a qualidade de vida e o tempo que resta aquele que está doente, que está enfermo? É a reflexão que nós trazemos em torno da prece, em torno da oração. Porque se temos consciência da imortalidade da alma, que a morte não existe, que continuamos sempre, então temos que ter a certeza de que aqueles que partiram, eles necessitam, assim como nós, da prece, de um sentimento voltado para eles. E continua o texto do Evangelho: negar a eternidade das penas, acreditar que, ou ter a certeza de que as dores não são eternas, não significa dizer que não existam penas temporárias, que existam dores que são, ainda que efêmeras em alguns momentos, mas são reais. Outros mencionam sobre a imutabilidade dos decretos divinos, ou seja, nada que eu fizer, nada que eu disser, eu mudarei a vontade de Deus. Então, seguindo esse pensamento, o homem, nós deveríamos apenas nos curvar diante a vontade do Criador e nos submeter e adorá-lo. Porém, há uma compreensão um tanto equivocada sobre a lei divina, nesse caso em particular, sobre o que diz respeito a essas penalidades futuras. Porque segundo o dogma, esse dogma da eternidade absoluta das penas, dos sofrimentos, se uma pessoa condenada a essas dores, mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela sinta algum remorso e queira melhorar-se, ainda assim, por mais que ela se esforce, será inútil, uma vez que ela está condenada eternamente ao sofrimento. Por outro lado, enquanto essa condenação eterna ela não é decretada, acredita-se que caso eu cumpra aquela pena por um período temporário, o sofrimento acabará e eu estarei liberto, estarei salvo daquela condenação. Mas será que o condenado, após cumprir aquele período de punição, será que após essa libertação, será que ele não poderia voltar a cometer erros? Quantos exemplos nós temos aqui no nosso plano de condenados que cumpriram a sua punição e após a sua libertação saíram com suas dificuldades, com seus vícios morais, por vezes até agravados, e cometeram até outros crimes até mais graves. Então, comparando essas duas situações, nós observamos um contrassenso. Enquanto um homem que, mesmo arrependido, mesmo querendo ser uma pessoa melhor, buscando com muito esforço se livrar das suas mazelas morais e físicas, uma vez condenado, de nada adiantará, não haverá mais solução para ele. Por outro lado, alguém que tenha cumprido a sua pena, uma pena temporária, é liberto, é premiado, ainda que possa permanecer no erro. A lei divina não funciona assim. A lei divina, ela é mais previdente e sábia. Ela é sempre justa, ela é igual para todos e ela é misericordiosa. Então, a lei de Deus, nós poderíamos
resumir da seguinte maneira: o homem sempre sofrerá as consequências de suas faltas, sempre, não ficando uma sequer sem o devido reajuste, não ficando uma sequer sem a devida punição. E entendamos punição não como um castigo divino, porque Deus não castiga nenhum de seus filhos. Entendamos aqui punição como a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito. Se eu jogo uma bola contra a parede, existe uma lei, que inclusive é divina, uma lei física, que diz que esse objeto ele vai bater naquela parede e vai voltar e me atingir. Então, quanto mais força eu jogar esse objeto, mais força eu receberei o impacto desse objeto. É uma lei divina que todos nós estamos submetidos. E negar essa lei, contrariar essa lei, é a mesma coisa de dizer que quando aquela bola me acertasse, que eu estaria sendo punido ou castigado por Deus. Seria como se eu plantasse limões e quando eu os colhesse, eu reclamasse, murmurasse para Deus, por que eu não colhi maçãs e sim limões, sendo que no meu plantio eu plantei limões. Então o sentido da eternidade das penas é punição. A punição dura enquanto eu permanecer no mal. Então, enquanto eu estiver praticando aquelas coisas equivocadas, enquanto eu estiver plantando coisas ruins, eu estarei colhendo coisas ruins, não por um castigo, mas por um aprendizado, porque chegará o momento em que nós aprenderemos. Então, se permanecêssemos perpetuamente no mal, perpetuamente permaneceríamos no sofrimento. Mas felizmente não é assim, porque um dia o espírito cansa de sofrer, cansa de passar pela dor. A gente se cansa. E quantas vezes nós só conseguimos crescer, evoluir, porque a dor nos visita? É a experiência. É a experiência, esse tesouro que nós temos, que nós não sabemos valorizar, que representam um patrimônio para a nossa alma. E às vezes os nossos maiores tesouros que temos ao longo da nossa caminhada são frutos de dolorosas experiências que criamos, são tormentos voluntários, ou seja, são tormentos criados por nós mesmos. Como nos conta Humberto de Campos, do rapaz que tinha uma fazenda, e aí a gente pode se identificar, ou pode ligar esse caso, essa situação a muitas outras situações que vivenciamos. Esse rapaz, ele nasce numa família, aqui estava a fazenda dessa família, e do lado a fazenda da família vizinha. Aquele rapaz atinge a maioridade, ele olha para a fazenda do vizinho, olha para a cerca e diz: eu estou achando que eu vou afastar um pouco essa cerca para lá. Ele executa essa ação, afasta a cerca e come um pedaço de terreno do vizinho. Aquilo dá uma briga danada, o rapaz morre assassinado. Ele chega no mundo espiritual e escuta: meu filho, o que você fez? Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Agora, meu filho, você vai nascer na outra família e a sua encarnação, você terá como tarefa trazer a cerca para o local correto. Ele nasce na outra família. Chega a idade da adolescência: pai, essa cerca está no lugar errado.
Meu filho, não mexe com essa cerca não, isso já deu confusão, já deu briga, já deu até morte. Essa cerca está errada, pai. Vai lá e muda a cerca. Dá briga, dá tiroteio e ele morre assassinado de novo. Chega no mundo espiritual, muito bem, meu filho, agora você resolveu o problema da cerca. E agora, o que eu faço? Agora você vai nascer na família original e pelo amor de Deus, não mexe na cerca. A única coisa que nós te pedimos, por misericórdia, não mexe na cerca. Todos os personagens desse drama real estarão envolvidos, estarão reencarnados juntos na mesma história, vão repetir a mesma história. E nessa historinha já se foram quase 300 anos, 3 encarnações, por conta de um limite entre fazenda. O rapaz chega à idade adulta, o irmão mais novo, e aí já entra a obsessão, já entra as más influências, já entra tudo. Aqueles espíritos que não gostam de nós, que não querem que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente acerte. Aí um deles fala assim: bora atrapalhar a vida deles? Fala para ele mexer na cerca. E aí, se a gente ceder, vão mais 3 encarnações pela frente. Sopraram na cabeça do rapaz, ele não atendeu aquela sugestão, e sopraram na cabeça do irmão mais novo. O irmão mais novo chega no irmão mais velho e diz: olha, a gente podia mexer naquela cerca. Aí a criatura, ela já aprendeu, ela já acumulou experiência acumulada no sofrimento, experiência acumulada na dor. Ele vira para o irmão mais novo e diz: você está proibido de passar 100 metros perto dessa cerca. É experiência acumulada aqui dentro, ainda que o espírito não se recorde, não se lembre. E o que isso significa? Que nós temos milênios, muito tempo, anos incontáveis de experiência religiosa, mas ainda somos crianças espirituais quando diz respeito à espiritualidade superior. É muito fácil a gente voltar ao passado. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com todos nós. Quando a gente menos imaginar, estaremos cometendo os mesmos erros. Por isso que a tarefa de evangelização é mais tirar de dentro do que colocar dentro. E quando nós recorremos à oração, essa ferramenta que Deus colocou em nossas mãos, que, como dissemos outro dia, independente da situação em que estejamos, os nossos movimentos podem estar completamente tolhidos, mesmo assim a prece nos é facultada. E quando recorremos a essa ferramenta, ao recurso da oração, nós, não a oração como um ritual, não a oração como uma obrigação, mas quando conseguimos conversar com o Criador, quando conseguimos fazer isso, quando conseguimos essa conexão, estamos buscando a lei divina que está dentro de nós. E buscar a lei divina que está dentro de nós é lembrar a mensagem fraterna de Alta de Souza, quando ela diz: meu irmão, tuas preces mais singelas
são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Deus fala, mas Ele não fala por meio de palavras articuladas. Ele fala pelos sentimentos que tomam conta da nossa alma. Quando Deus Ele quer que você ajude alguém, Ele te inflama de amor. Quando Deus quer que você auxilie uma criatura, Ele te inflama de misericórdia. Porque essa é a vontade dEle. Porque esse é o templo mais alto, a melhor igreja é o nosso coração. É o que está dentro de nós. É o que conseguimos construir aqui dentro. Essa é a igreja que temos que reconstruir. Não os templos físicos, que são apenas meios que nos auxiliam a construirmos a verdadeira igreja, o verdadeiro templo religioso aqui dentro, no nosso coração. Sem dúvida alguma, há muitas leis naturais, e essas leis são imutáveis, já que são leis divinas, são leis perfeitas, não precisam se melhorar. Mas daí acreditarmos que todas as circunstâncias da vida estarão submetidas ao que geralmente nós chamamos de fatalidade, aí já é uma grande diferença. Porque se fosse assim, onde estaria o livre-arbítrio, que é mais uma lei que Deus nos deu, nos fornece? Caso contrário, seríamos instrumentos passíveis, e aí bastaria que nós curvássemos a nossa cabeça, né, aos acontecimentos ao longo da nossa caminhada, sem se preocupar de se desviar de um perigo, sem se preocupar de buscar essa força interior e fazer algo para ultrapassar essas dificuldades. Mas Deus nos deu a razão, Deus nos deu a inteligência, e nos deu para que fizéssemos bom uso, nos deu a vontade para querer, e a atividade para sermos ativos, e não ficarmos sempre esperando que algo aconteça para então eu reagir. Muitas vezes nós nos equivocamos ao manifestar a nossa fé. Já ouviram alguém dizer assim: se Deus quiser, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo, né, aquilo outro, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, se Deus quiser eu vou passar no concurso, e aí a gente até finaliza assim: e Deus quer, não é? Quando assim procedemos, não estamos manifestando a nossa fé em Deus, estamos querendo impor a nossa vontade a Deus, e não é assim. As leis divinas não funcionam dessa maneira, elas não foram criadas para o nosso capricho, para a nossa vontade. Deus disse: faça a tua parte e eu te ajudarei. Então eu preciso fazer a parte que compete a mim, e eu sou capaz
Todos nós somos, porque Deus nos deu essa capacidade, essa inteligência, a razão. Chegamos na era da razão. Então temos que fazer bom uso. É o orai e vigiai. Quando conseguimos aliar a vigilância à oração, a oração ela tem um poder que nós nem imaginamos. O resultado é muito mais efetivo. A ação já está na própria palavra oração. E por que isso? Porque as causas de nossas dores, de nossos sofrimentos, dos nossos problemas estão em nós. Diferentemente de como pensamos muitas vezes, que jogamos a culpa sempre para o outro. A culpa é sempre dos pais, dos filhos, do vizinho, do chefe, é sempre do outro. Nunca eu busco encontrar a responsabilidade do que ocorre comigo em mim mesmo. Eu nunca faço dificilmente eu faço, né? Nós fazemos essa reflexão de se voltar para dentro de si e olhar o que eu fiz de errado e o que eu posso fazer de melhor. Então temos que mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que a gente possa obter resultados diferentes. Temos que deixar essa teimosia de imaginar que alguma coisa vai mudar, sendo que eu estou me comportando da mesma maneira. Só que nós somos muito teimosos. A gente fala, eu vou bater o martelo no mesmo lugar, né, para ver se acontece algo diferente. Não vai. É preciso fazer mais. É preciso amar mais. Como o exemplo que Chico Xavier nos deixou. Ele nos conta que na década de 50, ele caminhava pelas ruas de Pedro Leopoldo, visitando doentes. E certo dia Chico recebe a visita de Dona Laura, que lhe conta que tinha uma irmã chamada Valéria, que era hemiplégica. Tinha hemiplegia, que significa paralisia em metade do seu corpo. E Valéria já estava naquela situação há muito tempo, muitos anos. Chico então passa a visitar aquela irmã com mais frequência, e em suas visitas Chico sempre fazia uma oração, sempre fazia uma prece. Ele levava alimentos para Valéria e conversava sempre com ela. E certo dia Valéria ela é atacada de uma pneumonia grave, e a sua irmã, a senhora Laura, ela procura Chico, e Chico passa então a visitar Valéria diariamente. Todos os dias ele fazia aquela visita, levava alimentos e conversava com aquela irmã. E toda vez que Chico ia fazer aquela visita, Chico pedia a Valéria que pronunciasse o nome de Jesus. Só que Valéria não conseguia. Só que Chico não desanimava. Chico, sempre que visitava Valéria, ele insistia: fale, Valéria, fale o nome de Jesus, visualize ele vindo em sua direção e te curando. Repita, fale o nome de Jesus. E um certo dia, Valéria, num esforço tremendo, buscou forças de onde não tinha. E ela, com esse esforço, ela consegue pronunciar: Jesus. Chico se enche de alegria, fica emocionado e pede para que ela repita: fale mais uma vez. E ela, com muito esforço: Jesus. Chico estava doando amor, que é o principal remédio que nós temos para as nossas dores.
Por isso que Jesus resumiu todas as leis e os profetas nesse maior sentimento que é o amor. Alguns anos se passam, Chico muda-se para Uberaba e 20 anos depois, Chico recebe a notícia que a irmã Valéria havia desencarnado. Ele fica com muita saudade, com muita tristeza. E depois de algum tempo, depois de mais alguns anos, Chico sofre um infarto no miocárdio. E o médico recomenda que ele ficasse em casa, para que ele pudesse se recuperar, que a sua recuperação fosse feita em casa. Chico pede para que colocasse uma cadeira do lado do seu leito. Ele pede à enfermeira que colocasse aquela cadeira para que ele pudesse receber as visitas de encarnados e desencarnados. E numa determinada noite, que Chico passava muito mal, ele recebe a visita de uma mulher que aparentava uns 40 anos. Uma mulher muito bonita. Aquela mulher adentra o quarto de Chico, coloca a mão cerrada sobre o peito dele e a dor desaparece. E Chico pergunta: quem é esse anjo que apareceu para mim? Esse anjo que veio aliviar a minha dor. E a mulher disse: ah, Chico, você me conhece. Sou uma velha amiga de Pedro Leopoldo. Me perdoe, minha irmã, eu já ando muito fraco, muito doente. Estou com problemas circulatórios. Então a minha memória ainda é muito lenta. Me fale de repente o nome da sua família. Quem sabe eu não me recordo. Ah, Chico, se eu te dissesse o nome da minha família, você iria saber quem sou eu. Mas eu direi apenas uma palavra e você saberá quem sou eu. Jesus. Jesus. Chico cai em lágrimas, não se contém, fica tão emocionado e começa a agradecer, fazer uma prece a Deus e diz: Valéria, que alegria, eu não mereço tamanha dádiva, tamanha bênção. E aí Valéria diz: Chico, eu vim para lhe agradecer, você estava certo. Jesus é o remédio para as nossas dores. Por isso que nós devemos nos esforçar em seguir esses ensinamentos com muito esforço, com muito empenho, porque não é fácil, mas depende de cada um, depende do esforço que eu empreenda para domar as minhas más inclinações, buscando dentro de mim esses ensinamentos que Jesus nos traz, porque Jesus, na verdade, ele vem relembrar a lei divina, vem recordar para nós a lei divina que está dentro de nós. Temos muitas dificuldades ainda, temos muitos vícios morais que nos levam às enfermidades físicas, inclusive, mas depende de nós, por intermédio da oração mais sincera, mais sentida, e pelo esforço em se conduzir de maneira correta, dentro da nossa limitação, para irmos até onde possamos ir, para subir, nem que seja um degrau na atual encarnação. E os Espíritos afirmam que essa encarnação é a melhor encarnação que já tivemos, que é 100 vezes melhor do que a última encarnação. Então aproveitemos cada minuto, cada oportunidade de fazer o bem, naquilo que conseguimos. Mas se não estivermos conseguindo, que a gente pare e busque mais, se esforce mais,
porque não estaremos e não estamos jamais sozinhos. Sempre, sempre, sempre estamos acompanhados, auxiliados pelo amor maior. Boa noite a todos. Nós agradecemos ao Fábio, nosso irmão, pelo estudo de hoje, que possamos fazer bem em nossas vidas cotidianas. Nós passaremos agora para a segunda parte do estudo, que é a do passe. Aqueles que se sentem bem podem dirigir-se às suas casas, ou aqueles que quiserem tomar o passe permaneçam em silêncio, em prece, e serão chamados pela ordem de prioridade. Mestre Jesus, ensina-nos a orar, a abrirmos o nosso coração, a falar o que tem dentro. Aprendamos a agradecer, a louvar esse sentimento de amor, esse sentimento de proteção que sentimos do amor do nosso Pai. Que Jesus possa nos guiar por este caminho de luz,